Bem-vindos à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. And we welcome those who are watching through the internet. Nós agradecemos a aqueles que estão dentro pela internet também. I rejoiced when they told me, let's go into the house of the Lord. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. It's wonderful when we can be united as God's people worshiping Him. É maravilhoso quando podemos reunir-nos como um povo de Deus para te louvar. We thank you, Lord, for all the blessings you have given to us. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que nos tens dado. We thank you that Jesus Christ is indeed your gift to us. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo é o teu presente para nós. We rejoice that He's our Savior. Nós nos regozijamos porque Ele é o nosso Salvador. We thank you that He's our shepherd. E nós te agradecemos porque Ele é o nosso pastor. We thank you He's our high priest that is sitting at the right hand of the Father. Nós te agradecemos que Ele é o nosso sumo sacerdote e está sentado à direita do Pai. We ask this morning that you prepare our hearts so we can worship you. Pedimos que esta manhã prepares os nossos corações para que nós te possamos louvar, Help us to concentrate our minds upon you. para que possamos estar focados as nossas mentes em Ti. And we pray that the Holy Spirit will be our teacher E que o Espírito Santo seja o nosso professor and help Luis, who will be teaching the Word of God upstairs and Nadia downstairs. e ajude o irmão Luís, que vai dar a mensagem aqui em cima, e a Nádia, que vai ensinar lá em baixo, And Wanya as well. e a Noêmia também. Heavenly Father, we thank you for the missionaries that we support, and we ask your blessing for each one of them. Querido Pai, nós te agradecemos pelos missionários que nós suportamos e te pedimos uma bênção para cada um deles. We pray that you protect them. Protege-os, Pai, We pray that you will provide for their needs. providencia para as suas necessidades, And we pray that you encourage them and use them in the ministry. encoraja-os e usa-os no ministério, Pai. We commit those among us who are sick in our midst. Entregamos ao teu cuidado aqueles do meio de nós que estão doentes. We pray that you bring healing to their bodies according to your will. Traz a cura aos seus corpos de acordo com a tua vontade. We pray that you encourage them and help them to trust in you. Encoraja-os e ajuda-os a confiar em Ti. And for those who are spiritually down, we ask, Lord, to bring revival to their hearts. E aqueles que estão espiritualmente em baixo, Senhor, traz um reavivamento aos seus corações. Help us today to exalt and bring glory to your name in this place. Ajuda-nos hoje a exaltar-te, a trazer glória ao teu nome neste lugar. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus é o dom que de graça me redime, o bem maior que o céu me pode dar, meu Redentor, justiça e liberdade, amor maior, profunda paz em mim. Só em Jesus minha fé está firmada, para sempre estou em suas mãos. Oh, que grande alegria eu posso cantar, não mais eu, Cristo é quem vive em mim. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my needs His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead
Bom dia, irmãos, mais uma vez. A mensagem de hoje é em Abacuque, é um livro muito pequenino, são três capítulos. Eu gosto muito deste livro, particularmente deste último capítulo, né? E a gente já vai saber porquê. E então, vamos entrar aqui na nossa lição de hoje. Para vocês compreenderem o que é que eu vou falar aqui no último capítulo de Abacuque, eu vou dar uma pequena introdução ao primeiro capítulo e ao segundo, o que é que estava a passar nessa altura. Abacuque é único entre os profetas, porque não é principalmente Deus falando ao povo, é uma conversa entre o profeta e Deus. A gente, nos outros profetas, a gente vê sempre Deus dando a palavra ao profeta e o profeta levando ao povo. Aqui, neste em particular, então o quê? É uma conversa que está acontecendo entre o profeta e Deus. E porquê? Abacuque se mostra preocupado, perturbado com o que vê em Judá. Ele não vê as coisas a correrem bem. E ele chega a Deus para perguntar se Deus está vendo aquilo que se está passando. Né? A gente às vezes tem essas perguntas. Né? Será que não estás vendo o que se passa à nossa volta? A corrupção, a violência, que é o que estava a acontecer lá. Violência, injustiça, corrupção, ilegalidade, né? Como as coisas eram feitas. Né? Deus parecia silencioso e inativo. Parecia que Deus não estava fazendo nada. Né? Então Abacuque pergunta, e a essência da pergunta dele é: por que tu toleras o mal entre o teu próprio povo? Porque deixas essas coisas acontecer e tu não te manifestas? E Deus responde, mas a resposta não era a resposta que Abacuque estava à espera. A resposta é chocante para ele. E Deus diz que ele estava levantando os babilônios, os caldeus, né, o mesmo nome, como seu instrumento de juízo. Deus está dizendo: Abacuque, não te preocupes que eu já estou levantando uma nação para ir aí e castigar esse povo. Right? Não era isso que Abacuque estava à espera. Abacuque se calhar queria que Deus viesse ali com uma luvinha branca, desse umas palmadinhas no povo, dissesse: vocês se arrependem, vai ficar tudo bem. Né? Abacuque não esperava que fosse com essa violência toda. Né? E ele então pensa em uma nação mais perversa do que Judá disciplinará Judá. Vai usar uma nação que é pior do que nós ainda. Esse era o problema do profeta. Abacuque fica atônito e questiona: como pode um Deus santo usar uma nação mais má para julgar uma menos má? Não? Abacuque pensa que mesmo eles sendo maus, que não são tão maus como a Babilônia. E como é que Deus vai usar essa nação que é pior ainda, que essa nação devia ser a nação que Deus devia julgar? Primeiro Deus vai usar eles para vir e castigar o seu povo. Como é que isso pode acontecer? Como é que um Deus santo pode fazer isso? E então no capítulo 2, isto é o capítulo 1, e no capítulo 2, Abacuque espera pela resposta de Deus. Eu estarei lá, vigiando e esperando pela resposta, porque essa resposta não me convém muito bem. Não? E Deus lhe dá uma verdade fundamental, right? Que todos nós sabemos. Não? O justo viverá pela sua fé. Right? Isso é a resposta que Deus dá a ele. O justo viverá pela sua fé. Não te preocupes. Eu estou em controle de tudo. Seja justo. Faças o bem. Obedece-me. Right? O justo viverá pela fé.
Portanto, algumas ideias do capítulo 2 que eu quero que vocês percebam é que a justiça de Deus pode parecer lenta. É o que Deus está dizendo a ele. Eu não estou vendo. Não te preocupes, né? Mas a justiça de Deus é certa. Vai haver justiça. Tem havido justiça. Sempre houve. Está havendo e vai continuar a haver. O orgulhoso não permanecerá. Deus está dizendo aqui, o orgulhoso não permanecerá. Não penses que eu não vejo isso. Eu estou vendo isso. O fiel perseverará. Right? O fiel persevera até ao fim. A Babilônia também será julgada. E a gente sabe muito bem o que é que aconteceu à Babilônia anos mais tarde. Deus não se esqueceu deles. Eles também foram castigados. Né? E Deus assegura a Abacaque: o mal tem prazo de validade. O mal só vai ser feito até um certo ponto. Está lá a data já marcada, a gente é que não sabe. A gente sabe quando vai a uma loja, a gente vê a data da validade, né? Mas esta validade aqui ninguém sabe, só Deus sabe. Right? Mas o dia vai chegar. Fé significa confiar no caráter e no tempo de Deus, não apenas nas suas explicações. Toda a gente procura explicações. Nós temos de confiar. A fé mostra isso, que nós temos que confiar no caráter e no tempo de Deus. O problema aqui, um dos maiores problemas que nós temos hoje, é o tempo. Ninguém tem tempo para nada. Não é? Eu estou pedindo ao irmão de Domingos para ir tirar umas medidas lá de casa e ele não tem tempo, coitado. Ele anda, e eu acredito que ele não tem tempo. Right? Eu estou dizendo isso só para ilustrar aquilo que eu estou dizendo. Que eu, ao meu irmão ali, eu perdoo tudo. Ok? Portanto, um dos problemas que a gente tem é o tempo. A gente estamos acostumados a receber tudo rápido. A gente telefona, a gente manda vir uma mercadoria no Amazon, um dia depois está já na porta. Às vezes nem sequer um dia, é horas. 4, 5 horas. Já está aqui o que eu ordenei. E a gente acostuma-se a isso, né? E a gente pensa que Deus funciona desse jeito. A gente pensa que podemos manipular Deus. Right? Que era o que o profeta queria, né? Queria que Deus visse o que estava a acontecer e que queria que Deus agisse imediatamente. E o que é que aconteceu quando Deus explicou como é que ele ia agir? Olha como é que o profeta reagiu. Mas eu não estava à espera disso. Não? Não é isso que a gente faz. Às vezes, não conscientemente, a gente faz isso. Não? Outra coisa que a gente podemos ver também nestes 2 primeiros capítulos é: Deus é soberano até mesmo sobre as nações malignas. Ele está em controle. A justiça de Deus opera segundo o seu tempo e não o nosso tempo. Fé é confiança perseverante. Fé é uma confiança não só hoje, não só amanhã, mas continuamente. Essa é a fé que conta. É uma fé perseverante. Não interessa a situação. Não é? Fé não é otimismo cego. A fé não é um otimismo cego. Tudo vai correr bem, tudo vai dar certo, não é? Porque isso é o que a gente ouve nas pregações de hoje. Eles enganam o povo, right? Ok? Eles acreditam, Jesus, que tudo vai dar certo, right? Não é assim, não. A vida é difícil. E a gente aqui todos sabem disso. Right? Só não é um otimismo cego. O povo de Deus vive pela fé enquanto espera. Saber esperar é muito importante e era isso que o profeta não estava a querer ver, né? Ao chegarmos ao capítulo 3, então, Abacuque passou de questionar a Deus para adorá-lo. Houve aqui uma mudança. Não foi a mudança da situação. A situação continua. Vai haver o castigo, os babilônios vão vir, vão destruir aquela cidade maravilhosa, vão destruir o templo, vão levar o povo em cativeiro para a terra deles. Então o que é que mudou aqui? Não é? Se ele antes estava
chorando e clamando e que não estava bem e que Deus não estava vendo, que Deus estava silencioso. E agora, de repente, no capítulo 3, a gente vê este mesmo profeta louvando e adorando a Deus. A mudança foi em quem? A mudança foi nele. Ele precisava de ser mudado. Ele precisava de ver Deus como Deus realmente é. Ele precisava de ver a glória e o poder de Deus. Right? E ele viu, nessa discussão que ele teve com Deus, Deus mostrou a ele que Deus está em controle das coisas. Right? E esta lição é para nós hoje. Não interessa o que é que a gente atravessa na nossa vida, devemos sempre se lembrar que Deus está no controle. Right? O capítulo 3 não é uma solução para todos os problemas. Não é. Mas é um cântico de confiança, right? Cantado, ou seja, proclamado pelo profeta que se lembra de quem Deus é. Ele aqui lembra-se de quem Deus é. O que é que ele já fez no passado. Muitas vezes a gente está passando por tribulações e a gente se esquece o que é que já Deus fez previamente na nossa vida e a gente pensa que Deus nos abandonou, que Ele não fala connosco. Lembra-te só o que Ele já fez na tua vida para te dar força, para tu passares pela situação que tu estás. A primeira coisa que a gente tem que se lembrar é a nossa salvação. Isso foi o maior milagre que houve na nossa vida. Right? Enquanto nós éramos o quê? Pecadores. Ele nos tirou desse mundo trágico, que vai ter um fim trágico, e nos trouxe para a luz, que é Ele. Isso já foi a maior bênção que temos na nossa vida. E baseado nisso, nós temos que estar preparados para passar pelas coisas que temos que passar aqui nesta vida. Jesus Cristo, todo aquele que quer me seguir, pega o quê? Na sua cruz. Jesus não disse, traz a tua cruz, que eu carrego a tua cruz e tu vais só atrás de mim. Ele não disse isso. Carrega a tua cruz e segue. Right? Temos que pensar nessas coisas. Portanto, ele aqui está recordando como Deus é. E não houve outro jeito senão ele começar a louvar e a bendizer a Deus. Right? A murmuração parou. Right? Os reclamos das coisas que ele estava fazendo já não valeu de nada, porque ele olhou e ele viu quem Deus verdadeiramente era. Que Deus estava no controle. Ele lembrou-se das maravilhas que Deus tinha feito pelo seu povo. A saída do Egito, a libertação do Egito, do seu povo, que é um símbolo da nossa libertação do pecado e onde nós estamos hoje. Eu sei. Ele começou a ver isso. Muitas vezes a gente sofre dentro das tribulações porque a gente se esquece de quem Deus é. A gente se esquece da glória, do poder, da sabedoria, do discernimento. Todos os atributos de Deus a gente esquece. Por causa de quê? Por causa da situação onde nós estamos. Fé verdadeira é mesmo dentro das situações nós ainda. Se lembramos quem Deus é e a gente põe a nossa confiança em Deus. Right? Habacuque nos ensina que a fé não é a ausência de perguntas. Nós temos fé? Temos perguntas? Sim. Quem é que não tem uma pergunta? Por isso aqui está havendo este diálogo com Deus, e Deus cada vez está se revelando mais a este homem. Né? Mas aqui a gente vê que neste capítulo Habacuque passa de pergunta para quê? Adoração. Né? É isso que nós temos que fazer. No fim das perguntas, nós não temos outra opção senão adorar a Deus. Right? Por aquilo que Ele é. Né? Ele aqui passa da queixa para a confiança. Este capítulo não é uma explicação do sofrimento, é um cântico de fé no meio do sofrimento.
Habacuque 3 também nos ensina a viver quando as circunstâncias não mudam. As circunstâncias, neste momento aqui, que o profeta está passando, não mudaram. Deus não retirou o castigo que ele ia mandar. O castigo aconteceu. Right? Então, o que é que mudou? O que mudou foi a visão do profeta perante Deus. Ele viu quem Deus realmente é. Né? Portanto, aqui, o texto aqui começa com uma oração. Esta oração é escrita no estilo de um salmo. Right? É uma manifestação gloriosa de Deus. Deus se manifesta a este homem através do diálogo que eles estão tendo. É uma declaração de fé inabalável da parte do profeta. Right? A gente vai ver que o profeta chega ao fim e diz, olha, mesmo que não haja azeite, mesmo que não haja vinho, mesmo que não haja gado, não haja ovelhas, não haja leite, não há nada, que não haja nada, eu vou continuar a crer em ti. Right? Essa é a nossa fé. Right? Portanto, o capítulo se divide naturalmente em 3 secções. A primeira dela é a oração que fez o profeta tremer e ter medo. Medo não no sentido de querer fugir, mas teve uma reverência a Deus. Right? A outra coisa é uma visão triunfante de Deus. Dos versículos 3 a 15 fala nisso. Ele tem uma visão triunfante de Deus, de quem Deus é, da glória, e não tem tempo para ir versículo por versículo, right? Senão a gente ia ficar aqui muito mais tempo. Mas vocês com tempo, leiam nas suas casas. Este capítulo é maravilhoso, right? Este capítulo é um exemplo para nós. Depois das perguntas que a gente tem para Deus, nós não temos outra opção a não ser adorá-lo. Quando a gente olha e vê aquela visão de Deus e a glória dele, o poder dele, nós não temos outra opção senão adorar a Deus. Right? A lição para nós, aqui eu já vou dando umas dicas, aqui é que a lição deve ser o que é que nós, muitas vezes, é que temos que ser mudados. Sim, ele estava com estas dúvidas todas, ele estava com todas estas perguntas, porquê? Porque a visão dele para com Deus não era uma visão certa. Ele não olhava para Deus e não via o Deus do jeito que ele chegou aqui a este capítulo 3 e ele está vendo Deus. Nós precisamos olhar para Deus e ver Ele como Ele realmente é. Cheio de poder, em controle de tudo, misericordioso, right? Cheio de graça. É isso, é desse jeito que a gente precisa. E quando a gente olha para Deus desse jeito, os nossos problemas que parecem a ser montanhas, eles vão diminuindo. Right? Porque Deus é maior de qualquer problema que nós tenhamos. E ele começou a explicar a ele isso. Olha, a primeira coisa é: vou castigar esse povo todo. Right? E não sou eu que vou lá com uma mãozinha levinha. Vou mandar uma nação que é muito pior do que vocês ainda, que é para esse trabalho ser feito como deve ser. Right? É o que Deus está a dizer. Right? Era a resposta que Habacuque não queria. Habacuque queria que ele castigasse o povo, mas queria que fosse à maneira dele. Não? Mas Deus está a dizer: não é a tua maneira, é a minha, e não é no teu tempo, é no meu tempo. E eu não durmo. Right? Porque ele estava pensando que Deus estava silencioso, que não respondia às perguntas dele. A gente tem que ter muito cuidado aqui que a gente pede a Deus, porque às vezes a gente vai ouvir e receber coisas que a gente não estava à espera, né? Portanto, ele tem esta visão triunfante de Deus e muda, ele é que muda. Right? Deus mostrou que este homem precisava de mudar. A situação não precisava, e ele estava em controle da situação, mas ele precisava de ser mudado. Ele precisava de olhar para Deus e ver este Deus que ele finalmente vê aqui no capítulo 3. E ele começa a descrever do versículo 3 em diante, né?
Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã, e isto aqui está dizendo, está falando sobre, está implicando e falando sobre a libertação do povo do Egito. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Veja como ele está vendo de Deus, não é? Right? Deus ocupa todo o lugar, enche. A palavra encher, enche, cobre tudo. Não há nada que não tenha a glória de Deus. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. Right? Ele está dando uma imagem aqui à glória de Deus. Right? Ele finalmente vê Deus do jeito que Deus tem que ser visto. E os problemas aí começam a diminuir. Aquilo que parecia muito grande começa a ser mais pequeno. Quando a gente olha para a glória do nosso Deus que está em controle de todas as coisas. Right? Isso é o que nos deve motivar para a gente continuar perseverando na nossa fé. Right? É que nós não temos um Deus pequenino. Nós temos um Deus que é maior do que qualquer doença, qualquer problema, qualquer situação. Ele é maior do que tudo isso. E ele aqui está vendo isso, e ele está, e é como disse, eu não posso ir versículo por versículo, mas estou dando só um resumo disto. O seu esplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali, adiante dele vai a peste, a pestilência. Ele controla isso tudo. Segue os seus passos, ele para e faz a terra tremer. A criação de Deus treme quando ele fala. Vocês lembram-se quando a lei foi dada no Monte Sinai? A montanha estremeceu, right? Relâmpagos, trevas, raios, tudo isso acontecendo ali ao mesmo tempo. E o povo viu isso e o povo ficou cheio de medo, não é? A glória do Senhor, o poder do Senhor. Right? Vocês sabem que a criação material obedece a Deus totalmente. Nós é que não obedecemos. Right? Porque Ele nos fez à sua imagem. Ele nos deu liberdade da gente sentir, da gente falar, da gente sentir, da gente experimentar. Right? Temos vontade própria, né? Right? Isso é que é ser feito à imagem de Deus. Não é o corpo, porque Ele não tem corpo, né? Nós somos o top, right? Da criação de Deus. Nós supostamente devíamos estar controlando a criação toda. Foi para isso que Deus criou o homem. Right? Para que o homem o glorificasse e tomasse conta de toda. Mas a gente hoje em dia, nós estamos sendo controlados pela criação. A gente adora as árvores, as estátuas que se faz de madeira. Right? Uma coisa que a gente devia ter domínio sobre, right? A gente se ajoelha perante essas coisas. A gente não, eles. Right? You know? Aqui diz: vejo as tendas de Cussã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Right? Isto é o temor do Senhor quando Ele se zanga, acaso contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, isto aqui mostra poder, glória, vitória. Preparas o teu arco. E ele aqui está se lembrando de todas as coisas boas e ao mesmo tempo a justiça de Deus. Não é? As bênçãos de Deus e a justiça que Ele tem nas suas mãos. Ele é justo, mas Ele também é misericordioso. Right? Tanto que chega a um ponto, right? Que Ele vai dizer: olha, faz tudo o que tens que fazer, mas sejas misericordioso. Chega a um ponto que Ele diz isso. E será que a gente também não tem que dizer isso? Right? A gente às vezes quer que Deus retire imediatamente aquilo que nos chateia. Não é? Tira isso daqui para fora. Não quer. Right? Mas Ele não tira, Ele nem sempre tira. Right? Porque Ele, durante essa situação que a gente está passando, Ele quer nos refinar. Right? Ele traz a disciplina, Ele traz o castigo para refinar o seu povo. Exatamente. Right? Vocês sabem que o ouro é refinado pelo fogo.
E quantas mais vezes o ouro passa pelo fogo, mais valioso ele fica. E Deus quer que a gente seja desse jeito. Right? A oração de uma pessoa que vai fazer uma viagem é o quê? Antes da gente entrar pelo avião, eu faço sempre isso e disse, olha, que Deus vai connosco e que nos dê um voo smooth, assim, sem tribulação, sem trepidação. Mas o piloto já não ora desse jeito. Porque o piloto já sabe o que é que vai estar à frente dele. Ele já sabe a sua rota, ele já sabe a trepidação em que zona está, e ele ora o quê? Senhor, dentro da trepidação estejas lá comigo. Right? Essa é a oração de uma pessoa madura na fé. A gente às vezes, a primeira coisa que a gente quer é que Deus tire tudo para fora que a gente não gosta. Não era isso que o profeta estava querendo. Tu não estás vendo o que se passa. Right? Castiga esse povo. Não é? Mas Deus não funciona desse jeito. Deus não funciona de só porque ele se zangou de repente. E não, Deus sabe muito bem o que faz no seu tempo, e o que ele faz é correto e é certo. Não é? É uma lição para nós aqui neste capítulo. Não é? E a gente vê então aqui, ele aqui vendo Deus como verdadeiramente ele é. Marchas marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Sim? Ele diz, o meu íntimo se comoveu quando eu contemplei a tua glória. Por isso ele agora é capaz de quê? De adorar o Senhor. Tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos. Ele disse, eu fiquei tão abalado, não é? E os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo. Ele agora viu, em silêncio, dependendo em ti, isso é o que ele está a querer dizer, eu vou esperar pela angústia que virá contra o povo que nos ataca. Right? Ainda que a figueira, e aqui ele começa, olha o que ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos corrais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Uau! Hã? Podia faltar tudo. Ele chegou ao ponto de em vez de reclamar, ele chegou ao ponto de falar isso, mesmo que me falte tudo. Right? Vem de quem tu és, eu vou continuar te exaltando, Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. O que é que ele quer dizer com isso? Vocês sabem aquelas cabras, como é que se chama? Montesas ou montesas? Lá no continente é que vocês têm mais isso. E o que é? Elas sobem, elas escalam aquelas montanhas que a gente às vezes quando vê na televisão, a gente pensa, como é que aquele animal não cai dali? Não é? E elas sobem aqui com uma agilidade incrível. Porquê? Porque elas são preparadas para isso, debaixo dos pés dela, os roofs, eu não sei como é que se diz, são feitos próprios para escalarem essas alturas. Aqui o que o profeta está dizendo aqui é que Deus, muitas vezes, Ele não aplana os caminhos que nós vamos. Esses caminhos vão ter montanhas que a gente vai ter que escalá-las, right? Mas na altura de chegar para fazer isso, Ele vai nos dar os sapatos certos para subir essas montanhas. Right? Temos que continuar crendo no Senhor, dependendo nele, sabendo que quando Ele nos manda a um lugar, Ele nos vai equipar para a gente lidar com as coisas que vão aparecer naquela situação. Right?
Vê lá, ele dá aos meus pés a ligeireza das costas que são os veados, cabras, e me faz andar nas minhas alturas. Deus vai fazer a gente andar nas alturas onde Ele nos vai pôr. Right? Ele vai nos adaptar para a gente poder vencer essas coisas todas. Right? E esta é mais ou menos a lição que a gente tem que tirar aqui deste capítulo. Right? E que Deus nos ajude a não só murmurar, não só se queixar, mas Ele que nos ajude a ter fé nele, que nos ajude a gente olhar para Ele e ver quem Ele realmente é. Porque quando a gente faz isso, todas as outras coisas que nos agonizam vão parecer mais pequenas. Quando a gente vê Deus superior a isso tudo. Quando a gente vê a glória dele. Quando a gente vê o poder dele. Vocês lembram-se daquela passagem que Pedro está no barco e as ondas estão ali. Jesus vem andando pelas águas e Pedro pergunta se isso de facto és tu. Mestre, chama-me para ir ter contigo. O que é que Jesus disse? Jesus não disse a ele, vem, mas cuidado com as ondas para não cair. Jesus disse, come, vem. E o que é que Pedro fez? Saiu do barco e andou na água. Andou na água, olhando para Cristo. Quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para as ondas, o que é que aconteceu? Afundou, não é? Right? Nós temos que fazer isso, mesmo nas situações. Mas a gente tem que guardar o nosso foco em Cristo. Right? E todas as outras coisas se vão tornar pequenas. As nossas grandes tormentas que a gente pensa na nossa cabeça vão se tornar pequenas quando a gente olha para a grandeza de Deus, para a fidelidade de Deus, para a compaixão de Deus, o amor que Ele nos tem, dando o seu próprio Filho para morrer naquela cruz que celebramos esse evento hoje, né? Para que a gente pudesse ter esta vida e vida eterna e enquanto aqui vida abundante. Amém? Eu vou chamar o pastor João Duarte para vir celebrar a ceia. Chuva de bênção dos céus.
Ora, irmãos, vamos abrir a Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 11, e começando no versículo 3. We are Bibles from 1 Corinthians chapter 11 and verse 20. A palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse: Tomai e comei isto. É o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se come este pão e bebe deste cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome e come em casa, para que vos não junteis a outra condenação, quanto às más coisas, ordená-las-ei quando for. Ora, nós hoje temos o privilégio de celebrar a Santa Ceia, que o Senhor Jesus ordenou para nós fazermos. O pão que vamos escolher representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. E o cálice que vamos beber representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem é que está qualificado para tomar a Santa Ceia? É a pessoa que realmente tem fé. Tem fé naquilo que está fazendo. Tem fé que Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele é salvo não pelas suas boas obras, mas pela obra que o Senhor Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. Quando Ele morreu naquela cruz, os nossos pecados foram condenados naquela cruz. A ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus naquele dia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os nossos pecados foram julgados naquela cruz. O sangue que Ele verteu representa o sangue do novo concerto. E esse sangue claramente fez expiação dos nossos pecados e nos purifica completamente dos nossos pecados. Se a pessoa não tem fé neste sacrifício tão importante que Ele fez por nós, não vale a pena estar mais Santa Ceia porque está a fazer uma coisa em que não tem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso a pessoa ter fé para poder realmente celebrar a Santa Ceia. Ao mesmo tempo, reparem, queridos irmãos, temos aqui uma exortação para nós crentes. Cada um examine-se a si mesmo. Este mandamento não é para as pessoas que não têm fé, é para as que já têm fé. Para o crente que está salvo. Antes de tomar a Santa Ceia, cada um examine-se a si mesmo. Se realmente há na sua vida coisas que Deus não está de acordo, e lá atrás de si, para você se arrepender, você ainda continua a ser vigoroso nisso. Então hoje, faça aquilo que Deus manda para si. Examine seu coração, seja humilde, arrependa-se dos seus pecados. E Deus prometeu, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Deus perdoa. Então toma a Santa Ceia com fé, com amor e com gratidão. I was explaining in Portuguese the meaning of the Lord's Supper. The bread represents the body of Christ,
and the cup represents the blood of Jesus Christ. 2,000 years ago, Christ died a terrible death, but his death had a purpose. He was going to pay the debt of our sins, and he did. The wrath of God fell upon him, and all our sins were crucified on his body. And the blood of Christ is the blood of the New Testament. That blood has the power to bring total purification of all of our sins. And we have to do this with faith, because if you don't have that faith, there's no reason to celebrate at the Lord's Supper. It's also written there that each person examine himself, referring specifically to you who are Christians, who have faith in Christ. Before you partake of the Lord's Supper, examine your life. If there's things in your life that God does not be with you, it's time for you to be humble, to repent of your sins. The Bible promises if you do that with faith, God will forgive you completely all of your sins. Well, having said all that, we love children, so love it. I'm going to ask then our brother Papa Bel to give us a silver. Quando Deus Pai, estamos aqui para celebrar esta ordenança que nos deixaste, Senhor. Peço que abençoes este pão que vamos tomar, Senhor, e que continuamos sempre a fazê-lo com amor, com dignidade e com compaixão, Senhor. Fica connosco, em nome do Filho amado, que isto peço e agradeço. Amém. Amém. Vou dizer as duas línguas, eu não sei em both languages. O Senhor Jesus Cristo tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ took the bread and said, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. I'm going to ask Mary Minster to ask God's blessing for the cup. Heavenly Father, once again, thank you for the privilege to be in your house. Thank you for allowing us to be able to participate in the Lord's Supper. We ask, Heavenly Father, that as we're about to take this cup to represent the blood that you shed on that cross for us, we know that that is the ultimate sacrifice. And we know there's no other sacrifice, nothing can replace that. So we ask, Heavenly Father, as always, that you open, if there's anyone here that is yet to experience and know what the true forgiveness, what that sacrifice meant, and what it will do, and the transformation that it will transform their bodies, their minds, their souls. We ask that you open their hearts and their minds. All this we ask, dear Lord, in your precious name. Amen. So Lord Jesus Christ took the cup. He said, this cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me. O Senhor Jesus tomou o cálice, e este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Nós estamos. Let us stand, please. We're going to sing the song, the classical Italia. And Marianne come up to the front. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again?
presentes para terminar a oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui esta manhã, Senhor, que nos trouxeste, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. Aqui, Senhor, obrigado porque eu pude chegar até aqui esta manhã, Senhor, considerando como me senti a noite passada, Pai. A Ti te louvo e te dou graças, Pai, por Tu teres concedido isso, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo o que aconteceu aqui, nesta igreja local, aqui, Senhor, neste lugar. Os louvores que foram cantados, Pai, as lições que foram aprendidas na escola dominical, ó Pai, e pela Tua palavra, Senhor, que me deste o privilégio de poder anunciá-la, Senhor, vindo de Ti, Senhor, da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, Pai, e por isso estamos eternamente gratos, porque Tu cuidas de nós, Pai, Tu és um Deus compassivo, ó Pai, cheio de graça, Senhor, cheio de misericórdia, e nós não podemos deixar a não ser te louvar a todo momento, Senhor. Obrigado pelo pastor, pela família, dá saúde, Senhor, que ele possa continuar aqui fazendo o trabalho que Tu incumbiste a ele, Pai. Obrigado por todos os que estão aqui, Senhor, os que conseguiram chegar aqui esta manhã, com saúde, Senhor. Obrigado, Pai. Queremos também pedir pelo nosso irmão Carlos, a Sandra, que vão viajar a semana que vem, no domingo, de que Tu dês, Pai, uma boa viagem a eles, que a estadia lá no lugar onde eles vão, que seja boa, Senhor, que eles possam recuperar as Tuas forças, Senhor, e o seu ânimo também, Pai. Traz-os de volta, Senhor, com saúde e bem, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Mais uma vez te agradecemos, dá-nos uma semana boa, Senhor, e que tudo que a gente faça seja para honrar e glorificar o Teu Santo nome. E em nome do Teu Santo Filho que eu te agradeço. Amém. Amém.